noite. Estamos ao vivo pelo canal TP Fest, hoje com o programa Bate-Papo Legal, através do Viva Mais Saudável. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós temos a entrevista com a doutora Daiane Soares, ela que é psicóloga, e vai estar conversando conosco sobre o tema ansiedade. Então, para quem quiser estar enviando perguntas na live, pode enviar pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Daiane Soares. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui ao vivo pelo canal TP Fest, também pelo @Estúdios TP Fest, com o programa Bate-Papo Legal, através do Viva Mais Saudável. Uma boa noite a todos vocês, boa noite ao William, boa noite ao Franquides, a Juzinha também, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aguardando a entrada da doutora Daiane Soares para dar início aí à entrevista sobre o tema ansiedade, um tema aí que preocupa também bastante pessoas, que várias pessoas sofrem com esse transtorno da ansiedade. Então hoje o tema justamente é sobre ansiedade, o tratamento, sintomas. Então quem quiser estar fazendo a pergunta na live, pode estar fazendo a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Daiane Soares. Então uma boa noite a todos vocês, estamos aguardando aqui a entrada da doutora, ela que é psicóloga e vai estar conversando com a gente sobre ansiedade. Então uma boa noite a todos vocês, lembrando que estamos ao vivo pelo canal TP Fest, através do Viva Mais Saudável, com o programa Bate-Papo Legal. Uma boa noite a todos vocês, boa noite Franquides, vamos aguardar a doutora entrar aqui para a gente convidá-la para iniciar a entrevista. Sejam todos muito bem-vindos aqui no programa Bate-Papo Legal. Estamos aguardando aqui a conexão. Eu vou mandar o convite para a doutora. Vamos quiser mandar perguntas na live, pode estar enviando a sua pergunta. O tema é ansiedade, ok? Vamos aguardar aqui a conexão. Vamos ver se agora dá certo. Agora boa noite. Sim. Agora tá me vendo, doutora? Estou sim. Ok. Uma boa noite para você, doutora Daiane Soares. Para quem não conhece, eu gostaria que a doutora se apresentasse. Boa noite a todos. Meu nome é Daiane, sou psicóloga, moro aqui no estado de Mato Grosso, né? E recentemente estamos aí em uma parceria com o Estúdio TP Fest, trazendo aí assuntos, né, relacionados à saúde mental, né? Doutora, eu vou pedir que a doutora abaixe um pouquinho o volume do seu retorno, porque está dando uma interferência aqui para mim. Melhorou? Vamos ver, acredito que sim. E o tema hoje é ansiedade, um tema bastante importante, né? Porque envolve muitas pessoas e tem esse problema. E eu já começo a perguntar para a doutora, nós podemos dizer que ansiedade e transtorno de ansiedade são as mesmas coisas? Ou existe diferença? Sim, existe diferenças, né? Ansiedade é algo que todos nós temos, né? Faz parte, são reações fisiológicas, mentais, que nos ajudam, né, na questão da sobrevivência, né? São nossos instintos, algo inato do ser humano, né? Então, toda vez que a gente se coloca em situações que são novas, né, vai nos causar uma estranheza, e isso vai despertar a nós um certo receio, né? Um certo medo, né? Isso é o quê? Algo que nos traz para a gente identificar, olha, isso pode ser perigoso, né? Então, eu preciso ter cautela para eu entender se realmente é uma situação perigosa, se vai me prejudicar ou não, né? Então, a ansiedade, ela faz parte e nos ajuda nesse sentido, né?
quando a gente fala em transtorno de ansiedade, a gente fala de uma descarga emocional, fisiológica muito intensa, né? E recorrente, né? De acordo com o DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico de transtornos mentais, a gente precisa, no caso, compor um quadro de sintomas, sendo recorrentes, por pelo menos 6 meses. Né? Então, há uma intensidade e uma recorrência em relação a isso, né? Ao transtorno. Ok, doutora. Eu vou pedir que a senhora abaixe mais um pouquinho o áudio, porque continua ainda um pouco da interferência. Vamos ver se agora vai melhorar. Conseguiram me ouvir em relação a essa diferença da ansiedade, do transtorno de ansiedade? Tá um pouquinho ainda com a interferência, doutora. Tá bem alto. O áudio, para mim, tá dando um retorno bastante alto. Vamos ver se Está agora melhor melhorou. agora? Agora tá. Agora tá. Agora o áudio ficou perfeito. Então, a gente vai para então a gente vai para a segunda pergunta, né? Que Uhum. muitas pessoas dizem que a ansiedade ela é uma frescura. Como saber se uma pessoa está sofrendo de ansiedade, doutora? Uhum. Já ouvi, né, muito falar sobre, acho que até um preconceito, uma falta de conhecimento, né, das pessoas que falam sobre ser frescura, né, ter sintomas ansiosos ou ter transtornos de ansiedade, né. Então, eu faço a comparação da seguinte forma: é, dizer que ansiedade é frescura é o mesmo que dizer quando eu estou com uma dor de cabeça, né? Então, quando a gente está com uma dor de cabeça, não é uma frescura, né? Quando eu estou com uma dor de estômago ou com uma cólica de rins, não é frescura, né? É uma dor física que está dizendo, meu corpo está dizendo que eu não estou bem, que está alguma coisa me incomodando, né? E a ansiedade é a mesma coisa. Então, eu sentir sintomas ansiosos é a mesma forma que sentir outros sintomas, né? Então, acho que frescura é para as pessoas que realmente não têm conhecimento, né? Ou até uma falta de aceitação em relação a entender, né, o que está ocorrendo, entender que todos nós temos, né, em algum momento a gente vai ter alguma dificuldade em relação a questões emocionais, né, em relação à dor emocional. E, doutora, quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade generalizada, ela consiste em vários sintomas, né, que vai desde um medo excessivo, fadigas, né, inquietações, falta de memória, né, então às vezes naquele período ansioso há uma falta, né, da memória. A gente também pode observar fadiga, né, a pessoa sente muita angústia, e isso é algo que a pessoa vivencia, né, todos os dias, ou várias vezes no dia, né, por tempo recorrente, né. Então, eu digo assim, que quando a ansiedade ela não está dentro do que é comum, né, é quando isso se torna recorrente e trazem prejuízos para o cotidiano, no desenvolvimento das atividades do dia, né. Então, isso são sintomas ansiosos e que podem ser confundidos também por ter, né, alguns sintomas que são físicos, né? Então, quando eu tenho uma aceleração, né, no meu coração acelera, né, é como se eu entendesse, opa, eu tô com um problema de coração, né? E não, são reações físicas que estão ligadas à ansiedade. Muitas vezes é confundido a crise de ansiedade com o infarto.
Como distinguir e identificar quando é ansiedade e quando é um infarto? É possível, doutora? Os sintomas da pessoa que está infartando com uma crise de ansiedade são semelhantes, né? Então, há algumas diferenças, porém confunde mesmo, né, devido aos sintomas ser semelhante. Então, por exemplo, quando há um infarto, há um sintoma de dor no peito, né? E com relação à ansiedade também há uma angústia, então confunde-se. A diferença é que nesses casos, a dor no peito, no caso de um infarto, ela vai aumentando gradativamente, né? E na ansiedade ela é inversa, né? A pessoa ela tem uma crise ou um episódio muito forte e ela vai diminuindo, né? Ela não tende a ir aumentando entre 20 a 30 minutos, ela reduz. E no infarto é ao contrário, né? Ela vai aumentando. Qual que é a melhor alternativa diante desses sintomas, né? Por serem parecidos? Procurar uma ajuda profissional, né? Ir até o hospital, né? Fazer um acompanhamento. No caso de ser um problema cardíaco, existem o cardiograma, né, o eletro, que vai identificar se a pessoa ela está tendo um infarto ou se há um problema no coração, né? Descartando o problema cardíaco, né? Aí a gente entende se vai fazer também o diagnóstico, o médico vai sugerir, né, que a pessoa procure um profissional ou da área da psiquiatria ou da psicologia para tratar, né? Porque se trata aí de sintomas emocionais. Ok, doutora. E como quando ocorre uma crise, o que fazer para aliviar esses sintomas? É, diante de uma crise, existem algumas técnicas que a gente utiliza, né, para diminuir, né, para tratar ali daquele episódio que é uma crise muito forte, são os sintomas que são de uma forma assim muito agressiva, né? É uma sensação de que a pessoa pode que está acontecendo alguma coisa, ela tem a sensação de que ela vai morrer, né? Então isso é muito. O que que a gente indica fazer, né? Quem está por perto, como ajudar, né? O primeiro passo é que não fique em um ambiente muito fechado, que as pessoas não tenha um grupo assim de pessoas querendo ao mesmo tempo ajudá-las, né? E evitar algumas frases como não fique assim, né? Vai ficar tudo bem. É importante que a pessoa consiga ter uma respiração. Acho que é o primeiro passo. Quando a gente está em uma crise, a gente esquece da respiração, né? Por momentos a gente não tem a nossa respiração da forma adequada. Então, uma das técnicas utilizadas hoje e eficaz é fazer o uso da respiração e buscar recursos do aqui e agora, né? Então, por exemplo, sentir as mãos, né? Focar em algum objeto presente, e isso vai fazer com que a pessoa vai se desvinculando, né? Tirando a atenção que ela está dando à crise dela, né? Então, ela vai voltando aos poucos dessa crise de ansiedade. E, doutora, quais são os possíveis tratamentos para aliviar essas crises de ansiedade ou pessoas que sofrem de ansiedade, do transtorno também de ansiedade? Quais são esses possíveis tratamentos hoje? Os tratamentos hoje são realizados por psiquiatras e psicólogos, né? Eu indico, a princípio, a pessoa procurar um profissional da psicologia, né? O profissional ele vai entender se aquela demanda, se os sintomas, né, o nível de sofrimento será necessário fazer uma associação com o uso de medicamentos, né? Sendo necessário, o profissional vai fazer o encaminhamento para que o tratamento ele seja em conjunto, né? Fazer o uso de um medicamento que vai ajudar a controlar os níveis daquela ansiedade, evitar crises, né? E ao mesmo tempo tratar esses sintomas, né, dentro da psicologia.
Então, como a doutora disse que há uma diferença entre quem sofre de ansiedade e quem tem o transtorno de ansiedade, no caso, o tratamento através de medicação seria para o transtorno de ansiedade ou é usado também para pessoas que sofrem assim de ansiedade em determinados momentos? Hoje a gente fala muito na questão de fazer uso de medicamentos sem um acompanhamento, né? Então, muitas pessoas, elas não têm um diagnóstico, mas sentem que tem ansiedade, que precisa de repente, uma medicação para se acalmar, né? Ou até fazem uso de outras substâncias para que o seu organismo consiga, de alguma forma, sair daquela zona de sofrimento, né, que não são indicados, porque a gente entende que todo fármaco, todo medicamento, ele tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Então, quanto mais eu faço uso de medicamento, eu vou estar colaborando para mim ficar à mercê daquele medicamento, né? Ou seja, se eu não tomar, eu não vivo, né? Se eu não tomar um medicamento, eu não fico bem. Então, há esse comprometimento, é, que é uma dependência, né? Eu vou ficar dependente e eu não vou estar fazendo o tratamento adequado, né? Então, o profissional que receita, o psiquiatra, ele vai fazer a medicação, ele vai avaliar o desenvolvimento, né? Se está sendo aquele fármaco, ele está sendo benéfico, né? Porque nem todo medicamento ele vai ser o mesmo para todas as pessoas, né? Então, cada um vai ter uma individualidade, então não é um fármaco que vai ser bom para o outro. Então, precisa ser tratado de forma com o médico, né? Com o especialista. Então, nesses casos, né, como você perguntou, a ansiedade e o transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade, a gente tem meios, né, tem ferramentas, recursos para lidar sem fazer uso de medicamentos, né? E no caso da pessoa ser diagnosticada com transtorno, ela também vai fazer um tratamento, né, sobre acompanhamento e com possibilidade de estar tendo alta, né? Ela vai ser gradativamente também saindo ali dos medicamentos. Ok, doutora. Quem quiser tá fazendo a pergunta na live, pode fazer a pergunta que a gente já faz já já para a doutora aqui no decorrer da entrevista, ok? E, doutora, a gente entra no quadro mito ou verdade. Eu gostaria de perguntar se é mito ou verdade que animais de estimação podem contribuir aí no tratamento da ansiedade? É uma questão, é um mito, né? Porque o animalzinho de estimação, ele não vai tratar a ansiedade ou não vai tratar o transtorno de ansiedade, né? Mas existem sim estudos, né, que nos mostram que o vínculo, né, a forma afetiva de ter um animalzinho de estimação, ele colabora, né? Ele vai colaborar para que a pessoa é, tenha diante de descargas emocionais, de estresse, né? Isso vai, em contato com o animalzinho, é possível que a pessoa tenha uma redução, né, desses sintomas, né? E também a questão da socialização, né? Principalmente a pessoa, às vezes, que mora sozinha, né? Que não está muito em um ambiente mais social, então um animalzinho de estimação ele pode contribuir, né? Mas é um pouco diferente, por exemplo, de você ter uma alimentação saudável e fazer uma prática de exercícios, né? Então são muito diferentes, porque a alimentação ela nutre o corpo, né? Ela tem substâncias químicas que vão ter mais efeitos, né? E uma falta de uma alimentação, por exemplo, ela vai causar uma desnutrição, consequentemente pode aumentar níveis de ansiedade, de estresse, né? A mesma coisa é o exercício físico, né? Quando você faz o exercício físico, você libera substâncias químicas para o teu organismo, né? E isso vai favorecer aí, diminuindo a tua ansiedade, o estresse, né? É, nesse
sentido, né? Então, é um mito, né, dizer que o animalzinho pode tratar, né, da ansiedade. E, doutora, nosso segundo mito é mito ou verdade que exercícios respiratórios ajudam durante uma crise de ansiedade? Sim, nesse caso, é verdade, é uma das técnicas mais utilizadas hoje para ajudar, né, a diminuir, principalmente diante de uma crise, né, a respiração. Porque a respiração é o Ok. oxigênio para o E, nosso cérebro, né? então, é o ponto mais importante, é a técnica de respiração para manter aí uma crise de ansiedade, para poder conseguir amenizar e diminuir aí essa crise que a pessoa esteja tendo. Isso é uma das técnicas mais utilizadas hoje, é fazer, né, a respiração aí para que a pessoa consiga voltar, né, à sua forma natural e sair, né, do ambiente ansioso que ela está vivendo. Ok, doutora. E é mito ou verdade que objetos, lugares ou até mesmo cheiros pode causar uma crise de ansiedade? A gente diz que há alguns fatores, né, que desencadeiam, né, que podem desencadear a ansiedade. Nesse caso é verdade, né, porque, por exemplo, eu posso sentir um cheiro que me lembre uma situação traumática, né, e isso pode gerar uma crise de ansiedade, né, então são alguns estímulos, né, que podem nos trazer à nossa mente memórias, né, de lugares, ou, por exemplo, em algumas situações fóbicas, né, como um objeto ou um animal, né? Então, por exemplo, se eu sou exposta a um animalzinho, de repente, a um inseto, uma aranha, que eu tenho fobia, que eu não suporto, isso pode sim me desencadear, né, uma crise de ansiedade. Ok. E isso pode estar ligado também à infância, algum trauma na infância, doutora? Sim, quando a gente faz um levantamento e o diagnóstico do transtorno de ansiedade, a gente vai fazer todo um levantamento e, né, da infância, a história que vem lá desde a infância. O que que acontece? Quando a gente, logo nos nossos primeiros anos de vida, é o momento de termos experiências, aprendizados, né, que nós chamamos de crenças. Então, a gente vai aprender com o nosso meio e, consequentemente, esses aprendizado, esse ambiente, ele vai ser trazidos em nossa memória, em nossos aprendizados no decorrer da vida, né? E isso pode ser tanto de forma positiva como negativas, né? Então, precisamos sim ter esse olhar, né? Não é só esse fator que vai contribuir, podem ser que a pessoa não tenha nenhum trauma, não tenha nenhuma experiência que seja tão significativa, né, que vai fazer com que ela desenvolva um transtorno, mas é um dos fatores que estão correlacionados. Ok. E a gente entra agora na parte das perguntas dos internautas. Quem quiser fazer a pergunta pode fazer. A Márcia está mandando um boa noite. A gente tem uma pergunta aqui que foi enviada pela Aline. Ela dá boa noite, doutora. Crianças podem manifestar ansiedade? E qual seria os primeiros sintomas? Sim, a criança ela pode sim manifestar, né, sintomas ansiosos, podem desenvolver transtornos de ansiedade, né, que são muito parecidos são, né, na verdade, os mesmos sintomas que acometem o adulto, né, porém é preciso identificar quais são as causas, né, o que está causando esse transtorno, qual foi né, por exemplo, existe o transtorno de ansiedade por separação, né, onde o filho ele tem dificuldade de entender o processo de separação entre o pai e a mãe, né? Por exemplo, ele pode desenvolver um medo excessivo
de perder os pais, né? Ou de ser o culpado pela separação dos pais, né? É muito comum também no contexto social, né? Onde crianças podem sofrer de bullying, né? E isso pode ser um dos motivos, né? Que está causando aí um não tem a específica, né? São situações, são também intercorrências de origem genética, né? A gente tem predisposições genéticas e o histórico familiar e o ambiente, essa junção fazem com que desenvolvemos, né, transtornos mentais. Ok, doutora. E a gente vai então para a pergunta do Lucas, que foi enviado pelo chat. Ele é de Campo Grande. Ele pergunta a seguinte dúvida dele: ejaculação precoce pode ser um sintoma de transtorno de ansiedade? E se sim, é possível realizar um tratamento? Ejaculação precoce, é isso? Sim. Podem sim ser um dos fatores, né? A estar ansioso, né? Ter uma ansiedade aí em desequilíbrio e fazer com que essa ejaculação seja precoce, como também serem fatores físicos, né? É importante buscar uma ajuda profissional para avaliar, né? Porque não é somente fator psicológico, né? Podem ser um fator também físico. A gente vai precisar avaliar para ter um diagnóstico, né, preciso quanto a essa intercorrência. No caso de ser devido à ansiedade, né, existem sim tratamentos para tratar, né, sobre o que está dificultando e causando essa ejaculação precoce. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta da Mônica, que é de São Paulo. Ela pergunta: gostaria de saber quais doenças a ansiedade pode causar em um indivíduo. Nós temos alguns estudos, né, informações de que temos doenças psicossomáticas, né, que em casos de excessos de não tratamento, né, vão influenciar para o nosso corpo, né? Então, trazendo, por exemplo, uma ansiedade a pessoa pode desenvolver uma gastrite, né? Uma gastrite nervosa. Ansiedade pode, a longo prazo, trazer problemas cardíacos, né? Enxaquecas, né? Existem problemas com dores de cabeça que elas não são físicas, são questões de estresse, né? Questões emocionais. Então, há várias doenças que são psicossomáticas que estão ligadas a problemas emocionais, né? A problemas psicológicos. A produção do bate-papo está falando que o William mandou duas perguntas, não subiu aqui, a produção. Se puder fazer novamente a pergunta, porque não constou aqui para a gente. Uhum. E eu vou para a próxima pergunta, que é da Glaze, que é do Rio Grande do Sul. Ela mandou: uma pessoa que sofre de síndrome do pânico, ela pode vir a sofrer de ansiedade também? E se sim, é possível, em uma crise de ansiedade, saber quando é ansiedade e quando é síndrome do pânico? Sim, o pânico, ele está correlacionado, né, à ansiedade, né? A síndrome do pânico é quando a pessoa entra em um pânico em determinada situação, né? Então, eu posso estar em meio a uma multidão e ter entrar em pânico, né? Ou posso também estar em um local fechado, né? E também entrar em pânico. Então, existem
Cada indivíduo em si, ele vai trazer um sintoma muito específico, né? É por isso que a gente não pode, em relação ao tratamento, são específicos, porque uma pessoa que tem problema de estar em público, de entrar em pânico, por exemplo, em um metrô, né? De se sentir, no caso, com medo, né, em excesso, é diferente de uma pessoa que pode entrar em pânico por estar em um ambiente fechado e mais sozinha, né? Como é que eu posso dizer se é um pânico ou uma ansiedade? Na verdade, não há muita distinção, porque os sintomas ansiosos na síndrome do pânico, ele está presente, né? Mas eu vou precisar tratar aí as causas em específico. Ok, doutora. E a gente vai então para a pergunta do William, a produção do bate-papo legal me mandou aqui. A primeira pergunta dele foi: ansiedade pode desencadear a depressão? Sim, são consequências, né? A depressão, ela, antes da pessoa ter uma depressão, ela passou por uma ansiedade, né? Então, a gente fala que a depressão é um outro estágio, né? Um estágio em que a pessoa às vezes já tentou, de várias formas, lidar com as situações que foram desencadeando, né? Sintomas ansiosos, frustrações, né? Então, é importante tratar uma ansiedade para que ela não evolua, né? Para casos de questões depressivas, né? Para transtornos depressivos. Então, quando a ansiedade ela não é tratada, ou às vezes não percebida, porque tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade, mas às vezes não admite ou não sabe que está com um problema de ansiedade. Aí, nesse caso, também pode evoluir para uma depressão? Sim, a gente precisa tratar, né? Eu falo muito sobre prevenção, né? Eu sempre estou postando no meu perfil hábitos saudáveis, né? Cuidados, né? Excessos, né? Então, fazendo reflexões para que a gente pense em qualidade de vida como uma forma de prevenção, né? Então, a melhor forma é a gente se prevenir. E se negar ao tratamento, se negar a buscar ajuda, é estar dando um passinho para trás, né? É estar prorrogando, é estar contribuindo para o aumento, né? O aumento da ansiedade e, consequentemente, para outros prejuízos, né? E a gente tem a segunda pergunta do William, a produção está passando aqui, é como saber quando a ansiedade deve ser tratada com o uso de medicação. Nos atendimentos, a gente vai entender a intensidade do sofrimento, né? Se a pessoa chega em um nível muito excessivo, com recorrentes crises, a gente vai precisar fazer um encaminhamento para que a gente entre com uma associação de medicamentos, né? Porque vamos conseguir tratar os sintomas da ansiedade quando o indivíduo ele estiver o mais consciente possível, né? Então, não tem possibilidade, por exemplo, de eu tratar sobre um transtorno de ansiedade se ela estiver em crise, né? Ou se ela estiver em pânico. Então, é preciso. Então, quando há uma forte incidência, um prejuízo em excesso, um outro exemplo a gente pode colocar em relação à alimentação. Então, se é uma pessoa que ela não consegue se alimentar pelo excesso da ansiedade, ou se é uma pessoa que ela não consegue dormir, né? Se ela não consegue descansar, a gente vai precisar fazer, né, uma indicação para entrar com a medicação. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta do Leandro, de Minas Gerais, ele é de Belo Horizonte. Ele enviou que ele está entrando para trabalhar, né, junto com os socorristas. E ele já tem um pouco de ansiedade.
Ele pergunta para a doutora se ele tem que fazer um tratamento ou devido ao trabalho que ele vai lidar com a parte de socorrer as vidas, né, as pessoas, se isso pode agravar este caso de ansiedade dele. Como a gente falou um pouquinho mais cedo, existem alguns estímulos, né? E parece que é o William, né? Não, esse é o Leandro de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Leandro. Então, me parece Isso. que o ambiente, né, do que o Leandro está trabalhando, ele tem alguns estímulos que está aumentando seus níveis de ansiedade, né? Se isso estiver trazendo prejuízos, né, é necessário para que ele consiga aí trabalhar, né, lidar com esse ambiente dele de trabalho, para que essa ansiedade não se torne patológica, né? Que é quando a gente entende que os prejuízos e as recorrências, né, vão ser as causas de desenvolvimento de uma patologia, né? Geralmente quem trabalha com essa área, né, de socorrista, os bombeiros, polícia, temos muitos casos, né, de desenvolvimento do transtorno de ansiedade. Isso se dá devido ao trabalho também, ao estresse também do dia a dia, doutora? Isso mesmo. São fatores ali ambientais, né, do teu ambiente de trabalho, que ele está sendo exposto a constante estresse, a uma descarga de adrenalina muito recorrente, né? E isso vai causando aí níveis acima do normal, né? Que é de uma ansiedade equilibrada. Então, quando eles sentem a necessidade ou sentem que isso está causando prejuízos, né, precisa buscar aí um apoio, né, formas para que isso não se perdure, né, para que não seja tão recorrente e não cause prejuízos. E a gente tem a pergunta do Alisson na live. Ele está perguntando se descobrir quais os nossos gatilhos emocionais e resolver e afastar é errado ou seria fuga dos problemas ou uma forma alternativa de tratamento? Uhum. No tratamento, a gente vai identificar os gatilhos, né, o que causa, e o que a gente vai fazer é trazer ferramentas, trabalhar a forma cognitiva para que a gente lide com esses gatilhos, para que a gente lide com as situações que mais nos causa ansiedade, né? Então, por exemplo, assim, eu posso ter uma dificuldade de falar em público, né? Eu posso de repente, parar de fazer um trabalho que eu tenha que me expor em público, né, para que eu não sinta ansiedade. E isso é uma fuga, né? Agora, quando eu entendo os processos, quando eu entendo quais são os meus pensamentos que estão me desencadeando esse medo, essa recusa em fazer esse trabalho, eu vou estar me empenhando em desenvolver estratégias para que eu consiga fazer esse enfrentamento, né? Porque às vezes não é que a pessoa não gosta de estar em público, é que ela não consegue, porque está tendo alguns motivos, né, que são psicológicos, que a gente coloca que são os nossos pensamentos, né? Quais são os pensamentos que eu estou tendo que está me fazendo com que eu me esquive dessa situação. Então, no tratamento, a gente não esquiva, a gente faz um enfrentamento para lidar com essas situações ansiosas. Ok, doutora. E a gente vai para a pergunta da Juliana Alves, que é de Campina Grande. Ela enviou: é possível ser feito de imediato para controlar as crises de ansiedade sem ser a técnica de respiração? É possível. É o que é possível ser feito de imediato para controlar as crises de ansiedade sem ser a técnica de respiração. Uhum. Adiante, se a pessoa ela já está fazendo, respirando de forma adequada, né? Existem outras ferramentas, como, por exemplo,
a gente focar nos nossos sentidos, né? Que é uma outra técnica que é o aqui e agora. Né? Então, quando eu estou aqui no seu ambiente, o que que você consegue visualizar, né? Quais são os objetos que você pode pegar, né? Quais são os sons que você consegue ouvir, né? Então, são formas da gente usar, né, dos nossos sentidos para que a gente se desvincule da situação que está nos causando a crise, né? Porque a crise, o que que causa uma crise, né? São situações tanto visíveis, quanto exposição a uma situação, ou um gatilho, né? Um objeto, ou questões cognitivas também. De repente, a gente está em uma crise devido a uma preocupação em excesso com o que pode vir a acontecer, né? Que é algo que a gente fala que é um sofrimento antecipativo, né? Eu estou sofrendo de forma antecipada por algo que eu nem sei se vai ocorrer ou como vai ocorrer. É por isso que a gente tem técnicas, né, além da respiração, que é focar no aqui e agora, né? No que está o nosso ambiente que a gente pode buscar. Foque a nossa atenção e vai diminuindo o índice da crise. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta do Rodrigo, que é da Bahia. Ele mandou: quando a ansiedade é silenciosa, como é possível o paciente identificar e procurar ajuda? A ansiedade, no caso dela ser ansiosa, será que ele está dizendo que trata-se de uma pessoa que ela passa uma calmaria, visivelmente se vê uma pessoa calma, mas internamente está ocorrendo ali um turbilhão de coisas, de sentimentos, né? Será que seria nesse sentido, né? Porque muitas vezes a gente não visualiza o que está ocorrendo com o outro, e isso para o outro é silencioso, né? Porque se a gente pensar numa ansiedade, para o indivíduo, ela não é ansiosa, ela não é silenciosa, né? Porque a gente sente, como é que eu sei que eu não estou bem, né? Com as minhas sensações, qual é a forma que eu estou me sentindo, né? Se eu estou me sentindo sufocado, se eu tenho pensamentos acelerados, se eu não consigo me concentrar, né? Se o meu sono, eu não consigo dormir, ou ou eu tenho sonhos, né? Ou é, pesadelos, né? Então, tudo isso são indicativos de que tem alguma coisa que está acontecendo, né? Diante dessa percepção do indivíduo, ele pode buscar, né, ajuda profissional para que dentro do consultório, dentro do tratamento ali, o paciente e o profissional, eles vão identificar as causas, né? É possível, a gente consegue entender quais são os fatores que estão fazendo com que ele desenvolva uma patologia. Ok. E a gente vai para o quadro Falando a Verdade. E a pergunta do Falando a Verdade é: quando a ansiedade ultrapassa os limites que compromete a saúde mental, quais são os riscos possíveis para esse indivíduo? Quando a gente fala em questões severas, né, de ansiedade, quadros críticos, a gente fala de crises de ansiedade, né, recorrentes, que isso vai deixando cada vez mais o indivíduo em situações de não conseguir desenvolver as atividades que ele vinha desenvolvendo, né? Então chega-se um ponto de que a pessoa ela não consegue mais lidar com a situação do dia dela, né? Então, por exemplo, se é uma ansiedade voltada ao trabalho, essa ansiedade ela vai ser tão forte que ela não vai conseguir ir trabalhar, né? Só dela
acordar e pensar que ela tem que ir trabalhar, ela já vai passar mal, né? Se é uma ansiedade que está relacionada à sua saúde, né? Alguma causa ali que está incomodando, ela não vai conseguir a ponto dela não precisar, por ser uma condição física, mas por ser psicológica, às vezes a cada 2 dias ou todos os dias ela vai ir até um pronto-socorro, porque ela vai achar que ela está tendo ali um problema, né? Devido, pensando que é fisiológica e é em relação à ansiedade. Então, os níveis vão sendo cada vez mais fortes ao ponto de inibir, né? Aquilo que começou como uma sementinha, ela vai crescendo, crescendo ao ponto de paralisar, né, o indivíduo. E, doutora, quando que a pessoa percebe que é o momento de procurar ajuda realmente para esse tratamento da ansiedade? A gente fala que só chega no consultório quando já está em um processo já mais crítico, né? Quando já está mais avançado, né? Então, é possível a gente perceber que não está bem desde o início, né? A gente começa a sentir já os sintomas, começa a ter já uma dificuldade no sono, já não está conseguindo dormir mais. A gente começa a perceber uma insatisfação ou um rendimento menor no trabalho, né? A gente vê problemas com o relacionamento, só que a gente vai empurrando com a barriga, né? É o famoso empurrando, né? Eu dou conta ou eu não preciso, né? E isso vai prorrogando e aumentando, né? Então, é preciso cuidar o quanto antes como uma forma mesmo de prevenção. Ok, e a gente tem uma pergunta que chegou agora, é da Gi Soares. Ela pergunta: em casos. Peraí, que subiu aqui. Em casos de suicídio, a maior causa seria a depressão ou não expressiva? Seria a depressão não expressiva? Diante dos estudos, a gente tem como o maior fator das causas de suicídio referente a tem o transtorno bipolar e depressivos, eles têm maiores índices de chegar a ter, né, atos de autoextermínio. Ela manda aqui, continuando, que expressiva, ela diz que seria o familiar, não consegue identificar, né? Quando o familiar não consegue identificar que aquela pessoa mesmo está com o problema de depressão, acredito que deve ser isso, para poder estar ajudando essa pessoa, né? Ela Assim, está dizendo isso quando mesmo, a ele pessoa não deixa transparecer o que sente, né? Como que alguém, um familiar, pode identificar antes que chegue a este ponto de suicídio. Uhum. Existem alguns indicativos, né, uma mudança no comportamento que vai indicar que essa pessoa está em sofrimento, né? Então, quando a gente fala em depressão, a gente vai ver uma pessoa, ela vai ter mudanças, né? Principalmente o familiar, ele vai conseguir perceber que aquela pessoa está mudando, né? A fala dessa pessoa, ela não vai ser mais positiva, vai ser sempre uma fala assim um pouco mais negativa, mais pessimista, né? Com menos intensidade, né? Então, é necessário, sim, ter, né, como familiar, apoiá-lo, né? Se propor aí junto para fazer um atendimento, né? Dizer à pessoa que sente que ela não está bem, né? Que ela pode contar com ela quando precisar, né? Então, manter esse apoio, esse diálogo, né, ao perceber é muito importante. Que às vezes o outro, ele percebe que o outro não está bem, mas às vezes não tem coragem, né, de perguntar, ou fica com medo, com receio de saber como vai ser de eu falar isso para a pessoa, né?
é importante que a gente perca esse medo de falar com o outro. Olha, eu estou percebendo que você não está bem, eu vi que você está demonstrando um comportamento diferente, está acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar, né? Precisou de mim, pode contar comigo. Então, esse apoio é muito importante. E às vezes a gente vê o contrário, né? Às vezes a gente vê um certo julgamento, né? Ah, tá assim porque é preguiçoso. Ah, tá assim porque tá com frescura, né? Como a gente, na primeira questão, comentou sobre isso, né? Se a ansiedade era frescura. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Um olhar mais empático, um olhar mais caridoso, né? Para aquele que está ao nosso lado ali no nosso ambiente familiar. Ok. E também a pessoa que está muito quieta, né? Se ela mudar o comportamento para ela ficar muito quieta, silenciosa, isso também já é um sinal, né, doutora? Isso, se ela fica mais quieta na dela, né? Isso de forma, às vezes um dia, né? Eu falo que você não está bem, porque às vezes a pessoa já chega comentando, olha, aconteceu isso lá no meu serviço, foi para mim o fim da picada, foi, né? Eu não estou me sentindo bem, né? Então, isso é normal, né? A gente vai ter frustrações, a gente vai ter momentos de não estar bem. Só que isso não pode ser de forma consistente, né? Então, quando ainda há uma comunicação, quando a gente vê que o outro ainda nos traz, né? Que não estar bem e traz um motivo, é comum, né? É muito comum. Não é motivo da gente entender como algo comprometedor, como algo muito sério, né? Mas nesses aspectos mais recorrentes mesmo. Olha, ele costumava fazer isso, ele costumava ser assim, aí eu percebi que não estar mais, né? Então, esses já são os pontos de alguns sinais que já devem iniciar uma busca por um tratamento, uma terapia, né, doutora? A busca aí através de uma psicóloga. Isso, enquanto familiar, né, a gente pode já fazer algumas intervenções. Se é uma pessoa que está muito quieta, a gente já pode buscar que aquela pessoa volte a socializar, né, a fazer uma prática de exercício, porque às vezes o indivíduo ele vai parando de fazer várias coisas que ele fazia, né? Então, às vezes a pessoa gostava de participar de um encontro aí é, religioso, ou gostava de participar é, de jogos, né? De praticar esportes. é, e isso vai ficando numa caixinha, sabe? Vai se fechando. Então, a pessoa vai cada vez mais se restringindo. Então, nós, enquanto é, colegas, enquanto familiares, a gente já pode buscar formas de inserir essa pessoa num ambiente mais acolhedor, num ambiente onde ela possa, né, forma que não tenha resultado, né, que a pessoa não corresponde a esses chamados, a esses incentivos, aí sim é hora de buscar um profissional, né, para ajudar aí com o tratamento, para que não tenha maiores prejuízos. Ok, doutora. E eu gostaria de te perguntar, a gente deixou de falar algo que seria importante, que a doutora gostaria de acrescentar sobre o tema da ansiedade? Fazendo uma síntese, né, em relação a transtornos de ansiedade, né, é importante a gente reforçar que o transtorno de ansiedade não tem uma idade, nem um gênero, né, não são só em mulheres, não só em homens. Existem fatores, né, que contribuem, é um conjunto de fatores, não são uma causa em específico, né? Então a gente tem fatores biológicos, né? A gente tem história de vida e a gente tem fatores ambientais. Então esses três fatores contribuem, né, para desenvolver, né, patologias, né? Também gostaria de frisar a importância da gente ter consciência, da gente buscar mais qualidade de vida, né? Eu falo que hoje a grande ostentação é a saúde, né? Então, quando a gente está bem, e saúde é quando a gente fala de questões físicas,
e psicológicas, né? Essa junção. Não tem como eu estar bem com o meu corpo e não estar bem com a minha mente. Então, preciso ter um equilíbrio. Tem como estar 100% bem? Não tem, né? É como dizer, eu busco a felicidade, né? Eu sempre ouvi muito isso. A busca pela felicidade. Mas se a gente pensar, e se a gente pensar, né, que a felicidade, ela consiste em momentos, né? Momentos felizes, momentos plenos. Eu não consigo ser plena ou feliz o tempo todo, porque eu tenho sempre que lidar com frustrações, com medo, com insegurança, né? E a gente estar em um processo de evolução, né? Então eu digo que todos os dias a gente pode recomeçar, né? Em toda frustração, a gente pode tirar o que for melhor proveitoso, né? Então seria isso, né? É, não ficar, né? É importante que a gente não patologia, não faça uma patologia de todo sintoma, né? Não é porque eu tenho um sintoma que eu tenho ansiedade, isso é preciso fazer aí um diagnóstico com um profissional, né? E tentar abraçar mais, tentar aceitar mais as nossas condições, né? Então é muito fácil a gente dizer assim, reconhecer uma habilidade, né? Mas é muito difícil aceitar também que a gente tem uma dificuldade. Então é isso, esse constante aprendizado que vai fazendo com que a gente tenha equilíbrio, né? E uma melhor qualidade de vida. Ok, doutora. Eu tenho uma última pergunta que está sendo enviada agora, no momento, é do Gilberto. Ele diz, não tem muito a ver com o tema, mas eu gostaria de perguntar para a doutora se o transtorno bipolar pode também estar ligado a crises de ansiedade. Sim, o bipolar, ele é uma junção aí, né? A gente tem transições, né, no comportamento. Então, o bipolar, ele vai ter um período, né? Isso pode ser, não tem um tempo muito determinado, mas ele vai ciclar entre sintomas ansiosos e depressivos, né? Então, quando eu estou no período eufórico, né, de ter aquela felicidade excessiva, é, eu vou também manifestar aí sintomas ansiosos, né? E quando eu estou no meu ciclo, que vai ser depressivo, eu já vou estar mais na melancolia, no desânimo, né? Então, existem sim fatores aí ansiosos no bipolar também. Ok, doutora, aí a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para as pessoas poderem estar entrando em contato com a doutora e também estar seguindo aqui pelo Insta. Doutora, quais são os seus contatos? Podem estar me seguindo no meu Instagram, né? Eu tenho feito postagens, vou estar postando ainda mais conteúdos em relação à ansiedade. Lá também eu consigo ter uma melhor interação, tirar algumas dúvidas em relação a outros transtornos também, né? O meu Instagram é Daiane Soares _Psi, né? Contatos no WhatsApp DDD 65 996962379. Vocês vão conseguir falar diretamente comigo, né? Eu faço atendimento em psicoterapia online dentro da abordagem TCC, né, que é Teoria Cognitiva Comportamental. Então, se você tem interesse, se você quer fazer, né, psicoterapia ou quer tirar dúvidas de como funciona, valores, podem entrar em contato comigo. Ok, doutora. E é possível fazer a terapia online, de maneira online, né? Hoje, né, doutora? Isso é uma ferramenta que entrou aí a partir do Covid, né, que paralisou tudo. Então, a forma que foi encontrada aí, então foi um avanço nessa parte, né, de usar a tecnologia
a psicoterapia online, ela tem os mesmos benefícios de uma psicoterapia individual, né? E eu digo que tem alguns benefícios, né? Por exemplo, a questão de deslocamento. Então, de repente, a pessoa precisa se deslocar a uma distância, então ela já reduz, né? A única coisa que a gente exige no caso de ser online é tanto o psicoterapeuta quanto o paciente, né, o cliente, estar em um ambiente reservado, né? A gente precisa estar com fone, precisa estar em um ambiente reservado para que essa conversa, né, esse atendimento seja realizado apenas entre os dois. Ok, doutora. Então, a doutora Daiane Soares, ela que é psicóloga, faz parte do Viva Mais Saudável. Você pode estar encontrando as dicas dela também pelo Instagram, do arroba Viva Mais Saudável, ou pelo site www.vivamaissaudaveltpfest.com.br. E para quem quiser também o contato da doutora Daiane Soares, é só entrar em contato com os estúdios TPFest, que nós passamos aí o contato da doutora para vocês. E para você que sofre de ansiedade, é importantíssimo aí a gente deixar que o tratamento por um profissional é importante. Mesmo que você não saiba se tem ou não ansiedade, uma pré-consulta com um profissional é importantíssimo. Então, a doutora Daiane Soares está aí para atender você de qualquer lugar do Brasil, de maneira aí no atendimento online. Não é isso, doutora? É isso mesmo, aos interessados, a quem quer, né, trabalhar tanto em relação a alguma dificuldade, né, eu digo que hoje a psicoterapia ela não é para tratar somente de transtorno, pelo contrário, né, como eu disse, trabalhar às vezes uma dificuldade social, é, um autoconhecimento, conhecer mais sobre si, é um investimento que não tem como ser feito de uma outra forma, né? Assim, se não através do conhecimento. E a psicoterapia é uma aliada aí para ajudar nesse processo de autoconhecimento, de trabalhar, né, dificuldades que podem estar aí sendo causas, né, de problemas aí ansiosos, né, e que está travando aí o desenvolvimento de cada um. Ok, doutora, eu agradeço a sua participação. Nós chegamos no final do programa. Agradeço a sua participação aqui pelo canal TP Fest, através do Viva Mais Saudável, com esse bate-papo. E agradeço também a todos os internautas que participaram na live e também que mandaram as suas perguntas através das redes sociais e do site também através do chat. Então, gostaria de agradecer a todos os internautas e principalmente a doutora de disponibilizar o seu tempo para estar orientando as pessoas. Então, muito obrigada pela sua participação, doutora, e espero vê-la mais vezes aqui no bate-papo legal do Viva Mais Saudável. Muito feliz em poder participar mais uma vez desse quadro aqui com vocês, né? Agradeço aí o estúdio, o Espaço TP Fest. Agradeço também a todos que participaram, né? Não tem como a gente, não tem como ter um melhor resultado e fazer um bate-papo se não com interação, né? Então, se tiverem dúvidas também de outros assuntos, podem nos mandar, né? Que a gente vai, todo mês aí a gente vai estar trazendo um assunto relacionado à saúde mental para estar fazendo esse diálogo, tirando dúvidas, né? E agregando aí conhecimento para cada um. É isso mesmo, doutora. E para quem quiser estar mandando também o tema, né, para a doutora estar abordando, pode estar deixando aí no inbox aqui dos estúdios TPFest, que a gente vai passando aí os temas para a doutora. Então, obrigada pela sua participação. O bate-papo legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, doutora. Obrigada, boa noite a todos. Até mais.